Bom dia, pessoal. Vamos de BTC que está testando cada ilha de sanidade dos holders criptos. Agora 11 horas e 59 minutos aqui na Espanha, no Brasil 7h59 da manhã. Gente, eu pulei para o gráfico mensal para vocês terem uma noção mais macro dessa movimentação, mais holística. Gente, no gráfico mensal, nitidamente, a gente está numa tendência de alta. Quem em sã consciência, vou até tirar essa linha que eu estava fazendo meus estudos, quem em sã consciência pode afirmar que isso aqui tem um viés de baixa? Isso aqui, gente, é só o beijinho na mediana do canal de Keltner no gráfico mensal. Cada barrinha dessa representa um mês. O pavio inferior é o fundo, o pavio superior é o topo de cada barrinha dessa representa um mês. Então o pavio superior é o topo. Então nitidamente no semanal a gente fez uma grande onda 1 que levou a BTC para 64.854, uma onda 2 que fez a mínima em 28.805, uma onda 3 que fez a máxima em 69, uma onda 4 que até agora a mínima foi 38.220. E a gente já vai se desdobrar numa onda 5, que vai levar a BTC aqui para uma faixa em torno de 80 mil. Só não consegue enxergar essa movimentação quem está absolutamente cego por um viés de baixa que não existe. Qualquer interpretação, por mais tosca que ela seja, é possível concluir que a gente está dando um beijinho na mediana do canal de Keltner aqui. E que essa canaleta virtual de alta se mantém forte com a nuvem de Shimoku que está recém-plotada, porque a nuvem de Shimoku é desenhada com base numa média desses candles anteriores. Como a gente não tem candles no mensal suficiente aqui na Binance, na TradingView, a nuvem de Shimoku está recém-desenhada aqui na projeção, que mantém a nebulosidade esverdeada. Então é nítido que a gente está numa tendência de alta no mensal. Agora eu vou pular para o semanal. No semanal, o gráfico ficou um pouquinho feio, mas a gente mantém um forte viés de alta, já que a gente só deu um beijinho na base da nuvem de Shimoku no mensal. A gente estava se segurando aqui na linha superior, deu uma incursionada e beijamos a base da nuvem. Agora vamos para o diário. Estou fazendo análise em todos os time frames. No diário, se a gente parar para pensar, a gente está ameaçando perder essa canaleta virtual de alta aqui no diário. Mas esse mercado, ele é altamente volátil. Vocês vejam que aqui no diário, gente, vamos fazer uma linha de suporte aqui. Aqui no diário, nitidamente, a gente está agora testando um suporte que já foi uma resistência brutal. Já foi uma resistência em 15 de janeiro, foi uma resistência em 8 de fevereiro, foi uma resistência em 26 de maio, em 14 de junho, em 26 de julho, foi um suporte respeitado em 21 de setembro, em 28, 29 de setembro. Agora está sendo testado, agulhado violentamente. Muito provavelmente a gente está desenhando aqui um fundo duplo que deve se desdobrar numa pernada impulsiva. Não, a violência desse mercado impõe uma certa flexibilidade. A gente tem que analisar esse mercado com um grão de sal, com um granossales, justamente porque esse mercado ele padece de uma ausência regulatória em boa parte das jurisdições. O nível de alavancagem já havia aumentado absurdamente. É preciso dar essas agulhadas para liquidar os alavancados. O dinheiro institucional continua aportando de forma absolutamente bizarra. Agora o Mercado Livre anunciou que adquiriu uma participação na 2TM do Brasil, que é a sócia do mercado Bitcoin. E também fez um investimento estratégico na Paxos. Tudo indica que o Mercado Livre vai autorizar a negociação de criptos nas suas plataformas. O Twitter anunciou que agora os usuários podem adicionar NFTs verificadas como fotos no perfil. O Neymar já fez isso. O Neymar colocou
um Bored Ape aqui na foto de perfil dele. Gente, o mundo institucional, o mundo corporativo, aportando investimentos multibilionários no mundo cripto, e o mercado financeiro tradicional está desabando. A Nasdaq agora está caindo menos 0,38, já caiu praticamente a semana passada inteira. A Apple, desde que começou essa corretiva mais forte da Nasdaq, já perdeu quase $500 bilhão em market cap. A Apple valia 3 trilhões, agora vale 2,61 ou 2,63. Eu estava olhando hoje mais cedo. Gente, o mercado, de repente, está reprecificando o market cap dessas big techs que a Apple controlou durante uma década e meia com um feudo fechado, esse ecossistema iOS, que aprisionou o tráfego de dados e de riqueza em nível planetário por uma década e meia, e de repente vê o surgimento de uma Web3, onde a circulação de riqueza e o tráfego de dados é livre, é descentralizado e vai baratear absurdamente o armazenamento em nuvens. A força computacional do planeta, ela vai ser absolutamente descentralizada. A Web3 vai proporcionar a criação de mega nuvens virtuais que vão rodar em qualquer dispositivo e que serão remunerados via cripto. O barateamento do armazenamento em nuvens coloca em xeque o market cap de uma Amazon, uma AWS, por exemplo, uma Amazon Web Service, coloca em xeque todas essas clouds do Facebook e da própria Google. A chegada da Web3 não vai ser sem turbulências. Esse mercado vai testar cada ilha de sanidade do cérebro de vocês. E o que está acontecendo é um darwinismo mercadológico. Só sobreviverão os mais adaptados. Quem, por motivos subjetivos, ainda acha que a gente não está atravessando uma mega jornada revolucionária, pode manter o capital ali num iOS, comprando uma ação da Apple, mas é nítido, a olhos vistos, que a gente está migrando. O mercado, de repente, está virando uma chave e reprecificando um iOS para reprecificar uma Ethereum, uma Polkadot ou uma Atom. Mesmo com a violência brutal dessa queda, algumas altcoins sentiram bastante, é verdade. Outras altcoins simplesmente continuam trabalhando num patamar anterior ao patamar anterior. A Atom, por exemplo, está caindo 4,95, está em 37. Na última agulhada, ela bateu 35. E muitas altcoins trabalham num patamar ligeiramente superior que o anterior. E ficar desembarcando e reembarcando acaba só promovendo uma diminuição em termos de patrimônio cripto. E quando a gente atingir o nosso alvo para BTC nessa corrida de touros, muitos de vocês vão ter um patrimônio ínfimo, porque fica embarcando, desembarcando, embarcando, desembarcando. Assim que a BTC concluir essa sub-onda de uma grande onda 3 que ela está desenhando, quando ela concluir essa onda corretiva que está muito violenta, e iniciar um pump, muitas dessas altcoins vão amanhecer subindo 12%, 14%, e o reembarque nessas altcoins vai acabar impondo perdas de 15%, 20%, até 30% em termos de patrimônio cripto. Tá bom, pessoal? Fica esse registro. O capital institucional continua aportando de forma absolutamente bizarra no mundo cripto. Se desfazer do patrimônio cripto num momento como esse, na minha opinião, eu respeito absurdamente opiniões contrárias, mas na minha opinião é uma irresponsabilidade. O gráfico mensal da BTC dá conta disso. É óbvio que a gente está beijando aqui a medina do canal de Keltner numa onda corretiva que vai ser sucedida por uma mega onda impulsiva que vai levar a BTC no mínimo para $80 mil. Tá bom, pessoal? Fica esse registro. Eu respeito de forma absoluta opiniões contrárias. O que seria o mundo sem a dialética? Tá bom? Daqui a pouco eu volto com ADA e XRP. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.